Quero que você imagine o que faria se encontrasse aquela criança real na situação original. Qual a coisa mais razoável e compassiva que se pode fazer por uma criança tão confusa e perturbada? Você senta e conversa com ela. Escuta o que ela diz. Descobre o que a preocupa. Ajuda a compreender. Você a consola, a toma nos braços. Mais tarde, brinca um pouco com ela. Explica coisas. Conta uma história. Isso é terapia no mais antigo e perfeito sentido. Nada complicado, apenas bondade e paciência. Ron Kurtz. Agora que você recuperou sua criança interior ferida, precisa ser seu defensor. Como seu paladino, vai defendê-la e lutar vigilantemente por ela. Essa criança precisa de alguém com poder e potência para protegê-la. Tendo você como pai ou mãe protetor e zelador, ela pode começar ao processo de cura. Ser o defensor da sua criança ferida é um meio de ser os novos pais de si mesmo. Permite também que ela realize o trabalho corretivo que devolverá a você seu verdadeiro eu. As novas permissões e a proteção que você deve dar a essa criança formam o centro das suas experiências corretivas. A dor original foi necessária para que você entrasse em contato com seu eu autêntico, sua criança maravilha natural. Porém, mesmo depois de recuperá-la, muita coisa ainda precisa ser feita. Como o desenvolvimento dessa criança foi interrompido nos primeiros estágios, ela não teve oportunidade para aprender as coisas que precisava ter aprendido em cada estágio seguinte. A maior parte dos problemas da criança ferida é o resultado dessa falha de aprendizado. Agora, isso pode ser reparado. A experiência corretiva é uma forma de reeducação. Como defensor da sua criança interior, você vai alimentá-la, o que implica boa disciplina. A raiz latina da palavra disciplina significa ensinar e aprender. A sua criança interior tem de ser alimentada e tem de aprender as coisas que não aprendeu no momento certo e na sequência natural. Só com essa disciplina ela pode emergir completamente. Agora podemos falar sobre os 3 P's da terapia, que são potência, permissão e proteção. Eric Berne. Para defender sua criança interior, é preciso fazer com que ela confie em você o suficiente para desobedecer às normas sob as quais foi criada. Você deve dar a ela a permissão saudável de ser quem ela é e desobedecer às normas e crenças dos pais, baseadas na vergonha. Essas normas e crenças têm muita força. Se a criança as desobedece, arrisca-se ao castigo e ao abandono. É claro que isso é apavorante para a sua criança interior. Agora, quando seu eu adulto dá à sua criança ferida permissão para desobedecer às crenças e às normas impostas pelos pais, ela precisa acreditar que você tem poder suficiente para se opor aos seus pais. Esse poder é o que Eric Berne chama de potência, o primeiro P na mudança terapêutica. Gosto de ir ao encontro da minha criança interior como um mago sábio e gentil, porque os magos têm muito poder com as crianças. Quando eu sou um velho mago sábio e gentil, minha criança interior compreende o meu poder. Sugeri também que você deve pensar como seria se seu eu adulto de hoje pudesse estar presente durante as fases mais dolorosas e traumáticas da sua infância. Sua criança interior o teria visto como um Deus repleto de poder. Se já fez o trabalho de recuperação, sua criança interior acredita e confia na sua potência. Mesmo assim, deve fazer com que ela saiba tudo o que você pode saber sobre seu poder e sua força. O exercício seguinte o ajudará a fazer isso.
Lista de potência. Faça uma lista de 3 coisas que você pode fazer agora e que não podia fazer quando era criança. Exemplos: 1. Ter um carro. 2. Dirigir um carro. 3. Ter conta no banco. 4. Ter dinheiro de verdade depositado na conta. 5. Comprar todo o sorvete e todas as balas que quiser. 6. Comprar brinquedos interessantes. 7. Ter apartamento ou casa próprios. 8. Fazer o que eu bem entendo. 9. Ir ao cinema sem pedir permissão. 10. Comprar um animal de estimação se eu quiser. Agora, feche os olhos e veja a sua criança interior. Deixe que ela apareça em qualquer idade. Quando você a vir, ouvir, sentir, fale das coisas da sua lista. Ela vai ficar muito impressionada. Pedir perdão. Outro modo de criar confiança e estabelecer sua potência consiste em pedir perdão por tê-la negligenciado durante tantos anos. Isso pode ser feito com uma carta. A minha dizia o seguinte: Joãozinho querido, quero dizer que o amo do modo que você é. Arrependo-me por tê-lo negligenciado desde a minha adolescência. Eu bebi até ficarmos doentes. Eu bebi até não poder me lembrar de nada. Arrisquei muitas vezes sua vida preciosa, depois de tudo que você teve de suportar na infância. Isso foi uma coisa terrível. Eu também passava noites em claro, divertindo-me sem pensar que você precisava descansar. Eu trabalhava horas sem fim e não deixava você brincar. Eu fui completamente insensível com você. Eu o amo e prometo lhe dar meu tempo e minha atenção. Estarei aqui sempre que precisar de mim. Quero ser seu paladino. Amor, João. Em seguida, usando sua mão não dominante, escreva a resposta. João querido, eu o perdoo. Por favor, não me deixe nunca mais. Amor, Joãozinho. A partir do momento da recuperação, é imperativo dizer somente a verdade à sua criança interior. Ela precisa também ouvir que você estará sempre ali para ela. Ron Kurtz diz: a criança não precisa bater na cama, sentir dor e gritar. A criança precisa de algo muito mais simples. Precisa que você esteja lá. Estar lá significa dar a ela seu tempo e sua atenção. Não adianta estar lá porque acha que é seu dever e porque você sente-se bem cuidando dela. Você precisa ouvir as necessidades da criança e atendê-las. Ela precisa saber o que é importante para você. O seu poder mais alto. Outra fonte poderosa de potência consiste em falar sobre seu poder mais alto, se você reconhece algum. Gosto que minha criança interior saiba que me sinto seguro e protegido com a crença de que existe alguém maior do que eu. Chamo esse alguém de Deus. As crianças, de um modo geral, são crentes naturais. Não tem problema em aceitar o conceito de Deus. Eu digo à minha criança interior que Deus me mostrou como Ele é. Ele veio ao mundo como um homem chamado Jesus. Jesus me diz que Deus é meu pai e minha mãe. Jesus diz que posso ser amigo de Deus. Diz que Deus me fez como eu sou e quer que eu cresça e amplie o meu eu sou. Ele me diz para não julgar os outros e para perdoar. Acima de tudo, Jesus me deu o exemplo do eu sou. Por isso, ele disse: eu sou a verdade. Ele era a verdade de si mesmo. Gosto de Jesus porque posso falar com ele e pedir favores. Jesus sempre me dá as coisas que peço sem que eu tenha de fazer alguma coisa para merecer. Ele me ama como eu sou. Meu poder mais alto, Deus, também me ama como eu sou. Na verdade, o meu eu sou é como o de Deus. Quando eu sou realmente, sou quase igual a Deus. Quero que minha criança interior saiba que Deus nos ama,
que sempre nos protegerá e sempre estará conosco. Na verdade, o outro nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus está conosco. Digo à minha criança interior que existe um poder ao qual eu posso recorrer e que é muito maior do que nós dois. Uma nova infância. Outra forma poderosa de usar sua potência de adulto consiste no método chamado mudança da história pessoal. Esse método foi criado por Richard Bandler e John Grinder e colaboradores como parte de um modelo de remapeamento chamado Programação Neurolinguística, PNL. Eu uso esse modelo há 8 anos. É extremamente eficaz, desde que a pessoa tenha feito o trabalho da dor original. Se o lamento não expresso existir ainda, o método se transforma em uma mera viagem mental. Leslie Bandler, outra criadora da PNL, confirma isso no seu ótimo livro The Emotional Hostage, onde ela confessa que teve graves problemas emocionais, apesar de conhecer e usar as técnicas sofisticadas da PNL. A técnica para mudar sua história pessoal é excelente para modificar cenas específicas e traumáticas da infância. Estas geralmente tornam-se o que Sylvan Tompkins chama de cenas moldadoras ou dominantes, os filtros que dão forma à história do nosso desenvolvimento. Elas prendem nossa dor e nossas emoções não expressas a uma âncora e são então recicladas durante toda a nossa vida. A mudança da história pessoal funciona também com padrões mais generalizados, como sentir-se indesejado na infância. A mudança da história baseia-se na premissa cibernética de que nosso cérebro e o sistema nervoso central não sabem a diferença entre a experiência real e a imaginária, quando esta última é suficientemente vívida e detalhada. Como diz Leslie Bandler, a tremenda eficácia da mudança da história foi descoberta estudando como as pessoas podem distorcer sua experiência gerada internamente e agir externamente de acordo com a distorção, esquecendo que foi criada por elas mesmas. Geralmente, imaginamos coisas que acontecem no futuro e nos assustamos com os quadros que nós mesmos criamos. Como diz Leslie Bandler, o ciúme é o exemplo principal. O ciúme é quase sempre o resultado da criação de uma imagem irreal da pessoa querida com outra pessoa, que provoca uma resposta emocional desagradável em quem criou a imagem. A pessoa sente-se mal e age em resposta aos próprios sentimentos, como se aquilo fosse um fato real. Consideremos também o poder da fantasia sexual. A pessoa pode criar uma imagem de um parceiro sexual e ficar sexualmente excitada com ela. A mudança da história utiliza esse mesmo processo deliberadamente. Com a mudança da história, usamos a potência das nossas experiências de adultos para mudar as marcas interiores do passado. Vejamos alguns exemplos. Infância. Considere o trabalho realizado na parte 2. Quais eram seus problemas na infância? Você ouviu as afirmações que precisava ouvir? Foi acariciado como precisava ser? Se a resposta for negativa, considere o seguinte: pense nos recursos da sua potente experiência de adulto que poderiam ter sido de ajuda na sua infância. Por exemplo, pense num tempo em que se sentiu bem-vindo, talvez quando se encontrou com um amigo querido. Lembre-se da expressão de alegria no rosto dele quando o viu. Ou pode se lembrar de uma festa surpresa na qual você foi o centro das atenções. Para fazer a mudança na história, fecho os olhos e volto para meu ano de 1963, quando fui eleito Homem do Ano, no fim do meu primeiro ano no seminário. Posso reviver a sensação de estar ali de pé,
de ouvir os aplausos e o brilho de 50 rostos sorridentes dizendo o meu nome. Vejo o rosto do Padre Molly e o de John Farrell, meu melhor amigo. Enquanto sinto esses sentimentos, mantenho a ponta do meu polegar direito encostada na ponta do indicador da mesma mão durante 30 segundos. Depois, desfaço o contato dos dedos e relaxo a mão. Está feita a âncora da minha experiência de ser bem-vindo. Os que trabalharam em grupo fizeram esse tipo de âncora durante as meditações da parte 2. Se você é canhoto, faça sua âncora com a mão esquerda. Âncoras. O gesto de encostar a ponta do polegar na ponta do indicador é uma âncora sinestésica ou gatilho. Nossa vida é repleta de velhas âncoras, resultados das experiências gravadas neurologicamente. Já falei sobre a fisiologia do cérebro relacionada à experiência traumática. Quanto mais traumática a experiência, mais profunda a marca deixada. Sempre que temos uma experiência parecida, as emoções originais são detonadas, atirando a âncora original. Toda a experiência sensorial é codificada desse modo. Temos âncoras visuais. Por exemplo, alguém olha para você da mesma forma que seu pai violento olhava antes de uma surra. Isso pode detonar uma poderosa resposta emocional, mesmo que você não faça a conexão conscientemente. Temos âncoras auditivas, olfativas ou gustativas. Um tom de voz, um cheiro ou uma comida podem detonar antigas lembranças com as respectivas emoções. As canções são, talvez, as âncoras mais poderosas ou a música em geral. Aposto que já aconteceu com você estar ouvindo o rádio no carro e de repente se lembrar de uma pessoa ou de uma cena do passado distante. Nossa vida é um acúmulo dessas marcas de âncoras, agradáveis e dolorosas. Mudamos as lembranças dolorosas da infância, juntando-as às experiências reais de força da nossa vida adulta. Se suas carências da infância não foram atendidas, se você foi uma criança perdida, pode dar a si mesmo uma nova infância. Para isso, deve ancorar as experiências reais relacionadas à força que possui agora. Se você tivesse essas forças na infância, tudo teria sido melhor. Uma vez essas forças ancoradas, ancoramos então os sentimentos perdidos da infância. Então, ativamos simultaneamente as duas âncoras para mudar realmente nossa experiência da infância. Estes são os passos que devem ser seguidos. Primeiro passo: pense em 3 experiências positivas da sua vida adulta que você devia ter tido na infância e das quais sentiu falta. As minhas são: A. A experiência de ser bem-vindo. B. A experiência de ser abraçado e acariciado. C. A experiência de ser aceito incondicionalmente. Segundo passo: feche os olhos e pense na experiência A. Você precisa estar realmente no local e no tempo da experiência, vendo com seus olhos, sentindo os sentimentos, etc. Quando sentir a alegria de ser bem-vindo, faça uma âncora sinestésica com o polegar e o indicador. Mantenha os dedos assim durante 30 segundos e depois solte. Abra os olhos e olhe para alguma coisa que esteja ao seu lado. Espere alguns minutos, então feche os olhos e faça o mesmo com a experiência B. Ancore essa experiência exatamente como fez com a primeira. Isso se chama empilhar as âncoras e serve para intensificar o poder das âncoras. Aumenta a voltagem. Abra os olhos e passe alguns minutos olhando para um objeto ao seu lado. Feche os olhos e faça o mesmo com a experiência C.
ancorando-a exatamente como fez com a A e B. Agora você ancorou seus recursos positivos de adulto. Chamaremos a isto de âncora Y. Terceiro passo. Agora você precisa ancorar seus sentimentos da infância. Volte à meditação do capítulo 4. Siga a meditação até o ponto em que você é a criança no berço. Ancore o sentimento de abandono e de ser indesejado. Essa é a sua âncora negativa. Se você é destro, faça essa âncora com a mão esquerda. Se é canhoto, faça com a mão direita. Chamaremos isto de âncora X. Quarto passo. Agora você vai apanhar as forças ancoradas no segundo passo e levá-las de volta à infância. Isso é feito tocando simultaneamente as âncoras X e Y. Mantendo as duas âncoras, deixe que seu eu sinta que é bem-vindo ao mundo. Sinta o calor das carícias. Quando estiver repleto de calor e de força, solte as duas âncoras e abra os olhos. Entregue-se ao sentimento do carinho positivo incondicional. Quinto passo. Assimile essa experiência durante alguns minutos. Você acaba de defender sua criança interior. Você misturou as primeiras impressões ou marcas neurológicas com outras mais novas e mais positivas. A partir desse momento, quando você tiver uma experiência nova e sua infância for detonada, vai viver a nova experiência XY. A antiga experiência X também pode ser detonada, mas não é mais a dominante. De agora em diante, quando suas carências da infância vierem à tona, você terá mais de uma escolha. Sexto passo. Os criadores da PNL chamam a este passo de regular o andamento do futuro. Consiste em imaginar um tempo no futuro em que uma situação nova detona suas carências da infância. Por exemplo, ir a uma festa onde não se conhece ninguém ou o começo de um novo emprego. Você regula o andamento do futuro detonando sua âncora Y, sua âncora positiva, e imaginando-se na nova situação. Veja, ouça e sinta você mesmo manejando tudo muito bem. Depois de fazer isso, veja a cena imaginária outra vez, sem sua âncora positiva. Na verdade, regular o andamento do futuro não passa de um ensaio geral positivo. Os que têm uma criança interior ferida tendem a fazer ensaios gerais negativos. Criamos imagens catastróficas de perigos e de rejeição. Regular o andamento do futuro é um meio de reformular nossas expectativas interiores. A mesma técnica de mudança da história pode ser usada para curar lembranças nos estágios de aprender a andar, pré-escolar e escolar. É importante saber que eventos traumáticos diferentes podem exigir diferentes recursos adultos. Por exemplo, quando eu estava na idade pré-escolar, agredi um companheiro com um pedaço de pau. Fui incitado a isso pela provocação de outros meninos. O pai do menino agredido era um lutador profissional. Naquela noite, ele foi à minha casa para me repreender. Eu o ouvi gritando com meu pai. Ele dizia que eu devia levar uma surra de cinto. Lembro-me de que fiquei apavorado e me escondi no porão. É muito diferente da lembrança da minha idade pré-escolar de estar sozinho em um apartamento com minha mãe no dia do meu aniversário. Eu estava terrivelmente triste. Não sabia onde meu pai estava e sentia falta dele. Cada uma dessas lembranças exige que sejam ancoradas forças diferentes. Aqui estão alguns exemplos da mudança da história em cada estágio da minha infância. Aprendendo a andar. Não me lembro de nenhum acontecimento traumático específico nessa idade. Mas quando leio o índice de suspeita para esse estágio, sei que minhas necessidades não foram atendidas. Assim, prefiro trabalhar com todas as fases do meu desenvolvimento. 1. Penso em uma época da minha vida de adulto quando a.
Eu disse respeitosamente que não ia fazer alguma coisa. B. Quis alguma coisa e procurei conseguir. C. Expressei minha raiva respeitosamente. 2. Usando cada uma dessas experiências, criei a pilha de âncoras. 3. Criei a âncora de uma cena imaginária na qual eu apanhava por ser curioso e por mexer nas coisas interessantes que havia na sala. Quando me disseram para parar, eu disse: não, não paro. Foi aí que eu apanhei. 4. Detonando as duas âncoras simultaneamente, repito a cena imaginada. Digo que não vou parar. Expresso minha raiva e continuo a examinar e a tocar tudo que me interessa. 5. Penso nos meus problemas de independência desse estágio e considero o impacto dessa falha na minha vida atual. 6. Eu me imagino no futuro, em uma loja de artigos esportivos. Toco alguma coisa que desperta meu interesse e digo não a cada vez que o vendedor procura me ajudar. Pré-escolar. Neste estágio, trabalho com a cena do garoto que agredi e com o medo que senti do pai lutador. 1. Penso nas forças da minha potência de adulto que possuo agora e que, se eu tivesse naquele tempo, poderia ter manejado melhor a situação. Por exemplo, podia A. Chamar a polícia. B. Pedir a proteção do meu poder mais alto. C. Assumir a responsabilidade por agredir o garoto e pedir desculpas. 2. Faço uma pilha de âncoras com A, B e C, como um recurso positivo. 3. Ancoro a cena em que me escondi apavorado no porão quando o pai do garoto apareceu. 4. Detono as duas âncoras e repito a cena até me sentir melhor. 5. Reflito sobre o impacto da cena na minha vida. Eu tenho um medo anormal de valentões. 6. Regulo o andamento de uma cena no futuro na qual eu enfrento com sucesso um valentão. Idade escolar. Durante meu tempo de escola, minha família desintegrava-se lentamente. São vários os eventos traumáticos com os quais posso trabalhar, mas vou escolher a véspera de Natal, quando eu tinha 11 anos. Meu pai chegou em casa embriagado. Eu esperava ansiosamente a reunião de toda a família. Meu pai devia chegar em casa às 13 horas. Havíamos planejado comprar uma árvore naquela tarde e decorarmos juntos antes de sairmos para a missa da meia-noite. Meu pai só chegou às 8h30. Estava tão bêbado que mal podia ficar de pé. Minha raiva tinha crescido com o passar das horas. Também estava com muito medo, porque ele estava bêbado. Ele não era violento, mas era imprevisível. Fui para meu quarto, deitei na cama, cobri a cabeça e não quis falar com ninguém. 1. Penso nas forças de adulto que tenho agora que podiam ter ajudado a modificar essa cena. Por exemplo, hoje posso expressar minha raiva com firmeza, sem desrespeitar outras pessoas. Sou fisicamente mais forte e independente. Posso me afastar de uma situação fora do meu controle. Agora sou articulado e posso dizer o que preciso dizer. Para fazer o exercício de mudança da história, penso em um tempo em que A. Expressei minha raiva de modo direto e controlado. B. Afastei-me de uma situação dolorosa. C. Falei com um representante da autoridade de forma coerente e articulada. 2. Faço uma pilha de âncoras envolvendo essas três experiências. 3. Prendo a âncora à cena original, a fuga do meu pai bêbado na véspera de Natal. 4. Disparo as duas âncoras simultaneamente e refaço a cena. Eu saio do quarto e enfrento meu pai. Eu digo: papai, sinto muito que esteja doente. Sei que deve estar muito solitário e coberto de vergonha. Mas não vou deixar que continue a estragar meus feriados e minha infância. Não vou ficar aqui para sofrer. Vou passar o Natal na casa de um amigo. Não vou permitir que você me envergonhe mais.
Note que eu não imagino a resposta do meu pai. Quando refazemos uma cena como essa, devemos nos concentrar no nosso comportamento e no nosso estado de espírito. Não se pode mudar outra pessoa. 5. Penso no modo como essa cena influenciou partes do meu comportamento interpessoal mais tarde. Vejo quantas vezes fui levado a uma sequência de raiva e isolamento por essa antiga âncora. Estou por mudar essa velha lembrança. 6. Penso em uma situação no futuro onde vai ser necessário expressar minha raiva. Ensaio a cena com minha âncora positiva. Depois, ensaio sem a âncora. É uma sensação boa poder afirmar a mim mesmo e viver essa cena. Quando eu ensino o método da mudança da história, surgem sempre várias questões. E se eu não sentir nenhuma mudança depois de trabalhar uma cena? Talvez você tenha de trabalhar a mesma cena muitas vezes. Eu repeti a cena da véspera de Natal uma meia dúzia de vezes e outras dezenas de vezes. Lembre-se de que a âncora original é muito poderosa. Para contrabalançar essa força, precisamos de novas âncoras bem formadas. Como posso formar melhores âncoras de recurso? As âncoras de recurso são a chave para a eficácia do trabalho. Sua formação exige tempo e paciência. As condições para âncoras bem formadas são: 1. Acesso de alta intensidade. Isso significa que as melhores âncoras de recurso são feitas quando experimentamos mais intensamente os recursos positivos. Lembranças interiores são vividas de duas maneiras associadas e dissociadas. Lembranças associadas ocorrem quando estamos realmente experimentando a antiga lembrança. As dissociadas ocorrem quando estamos observando as antigas lembranças. Tente esta experiência. Feche os olhos e veja-se de pé no meio da selva. Veja um tigre enorme saindo do meio do mato e correndo para você. Veja uma imensa jiboia à sua esquerda, pronta para atacá-lo. Agora, faça seu corpo flutuar e esteja realmente naquele lugar. Olhe para suas botas de caminhada e sua calça de brim caque. Levante os olhos e veja o tigre andando na sua direção. Ouça seu rugido feroz. Quando você começa a correr, vê a jiboia à sua esquerda, pronta para o bote. Agora, abra os olhos. Compare o que sentiu nos dois exercícios. O primeiro foi uma experiência dissociada interior. A intensidade da sensação é geralmente muito baixa. A segunda foi uma experiência associada interior. A intensidade da sensação é geralmente muito maior. Agora, faça as âncoras bem formadas necessárias para trabalhar com lembranças associadas. Você precisa de energia de alta voltagem para combater a velha âncora. 2. Aplicação no momento certo. A âncora de recurso deve ser formada quando a energia está com sua voltagem mais alta. Isto exige prática para ser bem feito. Eu costumo manter minhas âncoras de 30 segundos a 1 minuto, a fim de ancorar a maior voltagem possível. 3. Duplicação. Felizmente, você pode testar suas âncoras. Se fez uma boa âncora, ela pode ser detonada a qualquer momento. Quando você encosta o polegar no indicador, sente a energia do recurso circulando. Eu sempre espero 5 minutos e verifico minhas âncoras. Se não tiveram uma alta voltagem, faço outras. Na verdade, tenho como norma sempre verificar minhas âncoras de recurso para ter certeza de que estão bem formadas. O que acontece à âncora de recurso se eu a usei uma vez para destruir uma velha âncora? A âncora de recurso continua ali, de forma diluída, mas precisa ser formada outra vez, se quiser usá-la para outro evento. Você pode tocar âncoras de formas diversas em quase todas as partes do seu corpo. Eu uso os dedos porque é mais fácil. Um último exercício o ajudará a determinar se foi feita uma boa mudança naquela parte da sua história pessoal, isto é, se a velha âncora foi destruída.
Esse exercício consiste em testar a âncora negativa X. Feche os olhos e passe alguns minutos concentrado na sua respiração. Então, lentamente, dispare sua antiga âncora. Preste atenção ao que você sente e experimenta. Se o exercício de mudança da história foi bem feito, a experiência negativa deve ser sentida de modo diferente. Geralmente, não temos a sensação de uma diferença dramática. Apenas a intensidade da âncora parece ter diminuído. É isso o que eu espero realmente da técnica de mudança da história, uma diminuição da intensidade. Todas as nossas experiências humanas são úteis em determinados contextos. É prudente dominar a raiva e se afastar quando um bêbado violento ou um agressor nos ataca. O trabalho de defesa não tem como objetivo tirar alguma coisa da experiência original de sua criança interior, mas oferecer a ela algumas escolhas mais flexíveis. É isso que faz a mudança da história. Permite que seu eu adulto proteja a sua criança interior enquanto ela experimenta outra escolha. Isso suaviza a rigidez da experiência original. A âncora de segurança. Outra maneira de usar sua potência de adulto para defender sua criança interior consiste em fazer uma âncora de segurança. Consiste em pensar em 2 ou 3 situações da sua vida em que você se sentiu mais seguro. Se tiver dificuldade para se lembrar de alguma coisa, pode imaginar uma cena de segurança absoluta. As 3 experiências que eu usei para fazer minha âncora de segurança foram: A. Certa vez, no mosteiro, quando me senti um com Deus. B. A lembrança do abraço de uma pessoa que me amava incondicionalmente naquele momento. C. A lembrança de acordar, enrolado no meu cobertor macio, depois de 10 horas de sono e sem nenhuma obrigação e nem responsabilidade. Eu não tinha de fazer nada e não precisava ir a lugar nenhum. Faça uma pilha de âncoras com suas 3 experiências de segurança. Pode usar mais experiências se quiser. Considero esta âncora como permanente. Trabalhei 30 minutos por dia durante toda uma semana para fazer a minha. É muito poderosa. Sempre que minha criança interior fica assustada, disparo a âncora. É incrível. Ela me tira imediatamente das garras do medo. Os sentimentos de medo tentam voltar, mas a âncora interrompe uma espiral de horror. Ganho assim alguns momentos de segurança e de alívio. Às vezes, alivia completamente os temores da minha criança interior. Faça seu eu adulto encontrar novos pais para sua criança interior. Outro meio de defender sua criança interior é fazer com que seu eu adulto encontre novas fontes nutrientes para ela. Chamo essas fontes de novas mães e pais. O ponto importante é fazer com que seu eu adulto os encontre, não a criança. Quando a criança faz a escolha, ela prepara a cena para que você experimente outra vez a dor do abandono. A criança interior ferida quer que seus pais verdadeiros a amem incondicionalmente. Para ela, a coisa lógica é encontrar adultos que tenham os traços positivos e os traços negativos dos pais que a abandonaram. É claro que isso leva a um grande desapontamento. A criança projeta no adulto escolhido por ela um apreço quase divino que não pode ser correspondido. Como um ser humano limitado, o substituto adulto não pode corresponder às expectativas da fantasia da criança, e ela se sente, então, desapontada e abandonada. Sua criança ferida precisa saber que a infância acabou e que você jamais pode voltar a ter realmente novos pais. Você tem de lamentar a perda da sua infância verdadeira e dos seus pais verdadeiros.
Sua criança interior tem de saber que você, como adulto, pode fazer as vezes dos pais que ela perdeu. Entretanto, o adulto em você pode encontrar pessoas para alimentar e estimular seu crescimento. Por exemplo, o poeta Robert Bly é um dos meus novos pais. Ele é inspirador e perceptivo. Ele comove a criança maravilhosa que vive em mim e me estimula a sentir e a pensar. Ele é sensível e bom, e embora não o conheça pessoalmente, eu o amo e o abraço como a um pai. Um padre chamado David é outro dos meus pais. Ele me deu atenção carinhosa e positiva durante meus últimos dias no seminário. Eu queria sair, mas achava que seria um fracassado se o fizesse. Estava extremamente confuso e cheio de vergonha. O padre David era meu conselheiro espiritual. Por mais que eu me acusasse, ele sempre focalizava minhas forças e meu valor como pessoa. Um religioso episcopaliano, o padre Charles White Brown, é outro dos meus pais. Ele me aceitou incondicionalmente quando comecei a lecionar. Tenho também pais intelectuais como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, o filósofo francês Jacques Maritain, Dostoiévski, Kierkegaard, Nietzsche e Kafka. Para dizer a verdade, meu garoto apenas tolera nossos pais intelectuais. Ele confia quando digo que são pais que alimentam nosso espírito, mas acham que são extremamente chatos. Encontrei várias mães para minha criança e para mim. Virginia Satir, a maravilhosa pensadora, especialista em sistemas familiares e terapeuta, é uma delas, assim como a irmã Mary Huberta, que se interessou pessoalmente por mim no curso primário. Eu sabia que era importante para ela. Ainda nos correspondemos. Tenho uma velha amiga que será sempre uma das minhas mães. Na minha busca espiritual, Santa Teresa, a Florzinha, foi um modelo de cuidado materno para mim. Recebi também cuidado especial de Maria, mãe de Jesus. Ela é realmente minha mãe do céu. Deus é meu pai principal. Jesus é tanto meu pai quanto meu irmão. Jesus me mostrou como Deus, meu pai, me ama incondicionalmente. Minha cura foi muito ajudada com a leitura das histórias bíblicas de filho pródigo e do pastor que sai à procura da ovelha desgarrada. Na história, ele abandona o rebanho para procurar a ovelha perdida. Nenhum pastor sensato faria isso. O rebanho representa toda a sua riqueza terrena. Arriscar perder todo o rebanho para encontrar uma ovelha desgarrada seria uma atitude frívola e irresponsável. A história quer demonstrar que o amor de Deus por nós vai a esse extremo. Minha criança interior às vezes se sente como a ovelha desgarrada e fica feliz quando eu provo que nosso Pai Celeste nos ama e nos protege. No momento, tenho 4 amigos muito chegados. São meus irmãos, no mais verdadeiro sentido da palavra. Muitas vezes são também meus pais. Em muitas ocasiões, George, Johnny, Michael e Kip cuidaram do meu garoto assustado e cheio de vergonha. Eles me elevaram à minha potência, amando-me incondicionalmente. Meu garoto e eu sabemos que eles sempre estarão presentes para mim. Recentemente, acrescentei Pat à lista. Nós dois estamos no circuito dos seminários. Ambos temos livros best-sellers. Ele compreende certos problemas que outros não podem compartilhar. De muitas formas, o adulto pode usar o que recebe de outros adultos para cuidar da sua criança interior. A não ser que recuperemos e sejamos protetores da nossa criança interior, sua carência a consumirá. As crianças precisam dos pais o tempo todo. As necessidades da criança são insaciáveis. Se deixarmos que nossa criança interior dirija o espetáculo, enlouqueceremos nossos amigos e as pessoas que amamos com nossas carências.
Uma vez feito o trabalho da dor original, podemos aprender a confiar no nosso adulto para conseguir, com outros adultos, tudo o que precisamos. Por diversas razões, meu último aniversário foi um momento de extrema solidão. Meu amigo Johnny percebeu meu estado de espírito. Johnny sabe também que sou apaixonado por golfe, por isso mandou fazer um taco especialmente para mim. Normalmente, meus amigos e eu não trocamos presentes de aniversário. O presente de Johnny foi muito especial e muito precioso. Meu adulto o aceitou como um ato de carinho paterno. Com aquele presente, Johnny estava sendo um pai para mim.